Todo mundo culpa a história. Mas o problema da segunda temporada de Tsukimichi pode não estar na história. Pode estar na adaptação. Porque existe algo estranho acontecendo. Cenas que deveriam ter impacto passam rápido. Momentos importantes parecem vazios. E quando isso acontece em um anime, significa uma coisa. Algo foi cortado. E isso muda completamente a forma como a história funciona. Muita gente começou a assistir a segunda temporada esperando algo maior. Mais ação. Mais evolução do Makoto. Mais consequências. Mas o que muitos sentiram foi o contrário. A história parece correr de um evento para outro. Sem transição. Sem peso. E é aqui que o problema começa. Porque quando o ritmo quebra, até uma boa história pode parecer ruim. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. A história original de Tsukimichi não é focada apenas em batalhas. Ela mistura política, relações e desenvolvimento do mundo. Isso significa que várias cenas importantes são construídas lentamente. Mas no anime, muitas dessas partes simplesmente desapareceram. E isso cria um efeito perigoso. Eventos começam a parecer aleatórios. Por exemplo, personagens aparecem, tomam decisões importantes e desaparecem. Mas tem um problema. Essas decisões tinham explicação na light novel. Explicação que o anime cortou. E quando você remove a base de uma cena, o resultado é simples. A cena perde impacto. E isso afeta diretamente o protagonista. Makoto sempre teve um estilo diferente de protagonista. Ele não age como herói típico. Ele observa, analisa, move peças no tabuleiro. Mas quando o anime corta o contexto, isso cria outra impressão. Parece que ele está apenas parado. E isso muda completamente como o público vê o personagem. Mas é aqui que a situação fica ainda mais complicada. Porque esse problema não é pequeno. Ele muda a forma como a temporada inteira é percebida. Muitos fãs começaram a acreditar que o protagonista está indeciso, ou que a história perdeu direção. Mas tem um detalhe. Na novel, essas mesmas partes são estratégia. Makoto está analisando o mundo, observando heróis, reunindo poder. E isso tem uma consequência enorme. Porque o verdadeiro conflito ainda está sendo construído. O mundo de Tsukimichi não gira apenas em torno de Makoto. Existem heróis, deuses, nações e agendas escondidas. Só que quando o anime corta partes da construção, essas peças parecem desconectadas. E é aqui que tudo pode dar errado. Agora chegamos ao ponto onde o risco real aparece. Se a adaptação continuar acelerando a história, um problema enorme surge. Os próximos arcos dependem muito da construção atual. Sem essa base, os conflitos futuros podem parecer sem sentido. E isso seria devastador para a narrativa. Mas tem um detalhe que dá esperança. A terceira temporada. Porque muitos dos eventos que o anime está preparando ainda não aconteceram. E quando acontecerem, a escala muda completamente. Guerras. Heróis enfrentando Makoto. Deuses observando cada movimento. E decisões que podem alterar o destino daquele mundo. Agora pensa nisso. Se a adaptação melhorar, tudo que parece lento agora pode se tornar fundamental depois. Mas se continuar acelerando, muita gente vai continuar achando que o problema é a história. Quando na verdade, o problema sempre foi como ela foi contada. E é por isso que a segunda temporada divide tantos fãs. Alguns acham que o anime perdeu qualidade. Outros sabem que a história ainda está guardando suas cartas. E se o anime finalmente mostrar tudo o que foi construído, Makoto pode deixar de parecer um espectador e revelar que ele sempre esteve controlando o jogo inteiro. E quando isso acontecer, muita gente vai perceber que julgou essa temporada cedo demais.